ideal cristão. Que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, nos envolva sempre. Em que aqui gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Deus esta oportunidade bendita de estarmos todos conectados, todos unidos, seja através das mídias sociais, das redes, seja através do nosso pensamento, do nosso coração, mas sempre conectados, caminhando juntos, rumo ao aprendizado deste Evangelho de Jesus, rumo às bênçãos de Deus que nos envolve, que nos ampara incessantemente. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo traduz para nós um roteiro de vida. É a obra que contém a ética e a moral de Jesus. Por isso nós reconhecemos no Evangelho, reconhecemos nessa obra, este roteiro, essa bússola, esse norte a ser seguido, não apenas observando os nossos atos quando espíritos encarnados, mas aquela bússola divina, aquela bússola sublime que guia o espírito frente à imortalidade, que guia os seus passos mais próximos, para que possamos estar mais próximos das bênçãos de nosso Pai. E é justamente na lição do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos refletir um pouco hoje, que nós vamos buscar entender o que quer dizer essa caminhada, essa perfeição a qual Jesus nos convida. Em que, precisamente, hoje, vamos buscar refletir sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo e com o nosso espírito nesta caminhada evolutiva. Nossa reflexão se dará no item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 11, intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito, dentro deste capítulo 17, Sede Perfeitos. Em que aqui o nosso querido codificador, Allan Kardec, vem trazer para nós, seja através das mensagens, das orientações, das anotações dos evangelistas, seja através dos seus comentários e também nas mensagens das instruções dos Espíritos, Allan Kardec vai trazer para nós este modelo de perfeição a qual um dia nós chegaremos. Não essa perfeição absoluta, a qual reconhecemos Deus, a qual encontramos no Pai, no nosso Criador. Essa perfeição absoluta só pertence a Ele. Nós somos criados simples e sem conhecimento, para que possamos chegar à perfeição, ou seja, estar mais próximos de Deus, mas jamais igualar a essa perfeição absoluta. E é esse modelo de perfeição que Allan Kardec vem abordar para nós, a qual nós reconhecemos em Jesus o nosso modelo, visto que no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec traz a questão que aborda justamente esse pensamento para nós. Vejamos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E então os Espíritos respondem, Jesus. Em algumas traduções, nós vamos encontrar também a resposta dos Espíritos como vede Jesus. Ou seja, olhe Jesus, observe Jesus. E é com esse foco que as mensagens deste capítulo 17 vêm trazer para nós. Não é simplesmente entendermos que Jesus é o nosso modelo, mas é o vede. Ou seja, identifique-se com Jesus. Observe seus atos. Observe os seus ensinamentos. Tente assimilar o seu pensamento. Essa mudança a qual ele nos convida. Este aprendizado, essas reflexões, para que possamos ter uma conduta de vida mais reta. E isso uma conduta de vida independente se estivermos encarnados ou desencarnados. É um roteiro. Por isso, vede Jesus. Identifique-se com ele. E neste processo de aprendizado, neste processo de perfeição que o Espírito percorre, nós temos as reencarnações, que são as experiências no corpo de carne. As experiências
que o espírito tem para reencarnar, passar pelas provas, ter o seu aprendizado, adquirir o conhecimento e discernimento, para que assim possa retornar ao plano espiritual, retornar à vida verdadeira do espírito melhor do que quando veio na reencarnação. Esse é o nosso objetivo. Aprimorar sempre. Observarmos a lei de Deus que está na nossa consciência. A lei do progresso, a lei do trabalho, a lei do amor. Então este é o nosso objetivo. E que para termos esse roteiro, se temos o Evangelho, o nosso roteiro, neste capítulo 17, temos as orientações para adquirirmos esta perfeição, nós vamos buscar então refletir neste item 11, cuidar do corpo e do espírito. Porque se o nosso objetivo é alcançar a perfeição, este meio em que vamos alcançar, este meio que vamos utilizar, precisamos ter um cuidado, seja quanto corpo e seja quanto espírito. Por isso, nós vamos encontrar aqui, logo no início desta mensagem, que é ditada pelo Espírito Georges, Espírito Protetor, ditado em Paris, 1863. E ele inicia esta mensagem com uma pergunta, como se nos convidasse à reflexão. Vejamos. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Veja bem. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? É uma pergunta que nos faz refletir, porque se somos espíritos e estamos encarnados, este processo de intercâmbio entre espírito e matéria, espírito e estado encarnado, corporal, nos é muito útil, mas a maceração do corpo é o caminho para a nossa perfeição moral? Então nós vamos procurar entender o que é isso. Primeiro, o que seria essa maceração do corpo? Maceração nada mais é daquele estágio de mortificação, de sacrifício, de subjugação da carne. Ou seja, aqueles sofrimentos voluntários em mortificar, em sofrer na carne. Como em algumas seitas, algumas religiões trazem esse raciocínio. De que ao observar Jesus, é como se observássemos Jesus e de toda a sua vida focássemos apenas no seu martírio, no final da sua vida encarnado. Somente no seu martírio, somente no seu sofrimento. E assim se identificar, ter a ideia de que através deste sofrimento imposto ao nosso físico, nós vamos alcançar a perfeição moral, ou seja, a evolução. Só que a gente entende que não é bem assim. A doutrina espírita nos esclarece que não é bem assim. Então esse é o primeiro aspecto dessa questão. Se consistirá a maceração do corpo a nossa perfeição moral, então nós vemos que o sacrifício do corpo não traduz para nós este meio para alcançar a perfeição. E aqui quando diz que Jesus é o nosso guia e modelo de perfeição e moral, nós precisamos entender o que é a moral. Porque se o nosso objetivo é alcançarmos esse estágio de moral, de perfeição moral, o que é a moral? O que isso significa para nós? Novamente, vamos no Livro dos Espíritos. Dessa vez na questão 629, em que Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha que interessante que Allan Kardec traz para nós aqui, que os Espíritos trazem, respondendo essa pergunta da definição de moral. A moral
é a regra do bem proceder. É a distinção entre o bem e o mal. Então, se a maceração do nosso corpo fosse um caminho para alcançar, nós estaríamos agindo contra a essa resposta, a essa orientação dos espíritos, a este esclarecimento. Porque se a moral é a regra do bem proceder, ora, tudo que é bom, tudo que nós fazemos voltado para o bem, não causa dor, não dói, não causa sofrimento. E a maceração do corpo é justamente isso. Então, se a moral é a regra do bem proceder, observando o bem e o mal, e assim procurando agir de forma correta, procurando viver de uma forma boa, tranquila, que nos vá trazer aquele conforto na nossa consciência, é justamente o caminho para a nossa perfeição moral. É a regra do bem viver. Por isso, o Espírito Jorge vai continuar na sua fala dessa mensagem, na sua orientação, de que tanto o corpo físico quanto o espírito precisam um do outro. Precisa ter essa interação. Se como espíritos imortais estamos destinados a alcançar a perfeição, este meio acontece através das reencarnações, das experiências, experimentando as nossas provas. Por isso, a importância desse caminho é a interação entre o corpo e o espírito. Por isso que o ato de nós entrarmos por esse caminho da maceração, de subjugar, de buscar o sacrifício voluntário, isso nada contribui. Porque isso não nos conduz a um bem viver. Pelo contrário, isso vai refletir no nosso espírito a mesma dor e sofrimento. Porque um interage com o outro, um reflete o outro. Nós vamos ver que um corpo ali que apresenta aquelas condições saudáveis, não vamos entrar neste momento na questão dos compromissos encarnatórios, mas vamos analisar na nossa conduta de vida. Quanto melhor vivermos, quanto melhor cuidarmos do nosso corpo, vamos refletir esse bem-estar do corpo no espírito e assim vice-versa. Se temos o nosso cuidado com o espírito, procurando bons pensamentos, procurando boas vibrações, este estado espiritual vai se refletir diretamente também no corpo físico. E assim os dois permanecem ligados. E assim os dois têm essa interação. Porque um depende do outro para alcançar o seu objetivo. O espírito necessita do corpo para as suas experiências. E o corpo necessita do espírito para que tenha vida. Para que tenha vida em abundância. Até aquele prazo. Até aquele determinado período em que o espírito estará em prova. Caso contrário, se o corpo não dependesse do espírito, o que seria? Quando desencarnamos, que o espírito tem o desligamento do corpo físico, o que resta no corpo? Apenas aquele conjunto de músculos, de carnes, de ossos. Porém, que bem empregado, quando o espírito está ligado, precisa ser bem empregado, bem trabalhado. Faz parte da nossa experiência. Faz parte do nosso aprendizado. Então este é o nosso caminho. Alcançar a perfeição moral. E como isso acontece? Através das reencarnações, da interação do corpo e do espírito. Observando essa regra do bem viver. Observando essa conduta. Como os espíritos nos trazem. Nada mais do que observar as leis de Deus que estão na nossa consciência. E a consciência está no espírito, não no corpo físico. Por isso ela acompanha o espírito neste caminho de perfeição. Então essa conduta, esse objetivo da moral é observar as leis de Deus e assim aplicá-las em nós e também no contato com o próximo, com os nossos irmãos, nessa vivência em comunidade. Então, se existe essa interação, se é necessário, o Espírito Jorge também traz outra pergunta para nós. Então, onde, a ciência de viver? Como viver? Como que nós vamos alcançar essa perfeição moral, tendo essa interação
observando aqui que estamos num estágio, estamos estagiando aqui na matéria, quanto reencarnados, mas que precisamos cuidar do corpo e do espírito. Então, como proceder? Qual que é essa ciência do bem viver? É o equilíbrio. É o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. E para isso, vamos buscar um exemplo. Um exemplo em quem viveu, em que traz a sua experiência. Este exemplo nós vamos encontrar em André Luiz, no espírito André Luiz, em toda a sua obra. Iniciando pelo livro Nosso Lar, até o último livro, E a Vida Continua. André Luiz vem trazendo para nós diversas orientações e observações sobre como obtermos, como atingirmos uma conduta de vida, seja encarnado quanto desencarnado. E o seu primeiro exemplo, que está no livro Nosso Lar, é ele relatando a sua experiência após o seu desencarne, a sua experiência no umbral, em que quando ele estava ali naquele vale de sofrimento, e isso nós reconhecemos tanto na leitura do livro, mas também no filme. No filme também relata esses fatos, de que André Luiz tinha consciência de que tinha desencarnado, mas que ele estava ali naquele vale de dores e sofrimentos, e sentindo no seu corpo físico, no seu corpo perispiritual, ali no seu perispírito, todas as dores da enfermidade que ele tinha quando encarnado. Então ele tinha essa consciência de que já não mais habitava o corpo de carne, de que já tinha desencarnado. Porém, ele continuava sentindo as mesmas dores. E depois, quando ele é levado para o Ministério do Auxílio, ele passa por um tratamento, porque as dores, aquelas mesmas mazelas que o levaram ao desencarne, ainda persistiam no seu perispírito. E então ele é convidado a fazer uma reflexão sobre a sua conduta de vida. Uma vez que quando ele estava no umbral, ele era chamado de suicida. As outras entidades, os outros espíritos que estavam ali, o chamavam de suicida. Mas ele tinha plena consciência de que ele não tinha se matado. Ele não tinha desencarnado atentando contra a própria vida. Fora vítima de uma enfermidade. Porém, ele também ouvia que ele havia sido um suicida. E que quando ele está no Ministério do Auxílio, recebendo todo o amparo, toda a assistência para o seu restabelecimento, ele leva essa questão. Ele pergunta aos mentores. E então vem o esclarecimento para ele de que todos os excessos que ele fez, que ele tinha quando encarnado, o excesso da bebida, talvez de uma vida boêmia, o excesso da comida, todo esse excesso que ele teve foram a causa da sua enfermidade, que o levaram ao desencarne. E que estas mesmas enfermidades e que essas causas ali estavam refletindo no seu perispírito. Vejamos o exemplo que ele traz para nós da importância de cuidar do corpo e do espírito. O corpo, quando nós não temos o devido cuidado com o nosso corpo, a enfermidade que ocasionamos neste corpo físico, ela reflete no nosso espírito. André Luiz nos mostra isso com muita clareza. Então, primeiro passo, abordando essa questão que o Espírito Jorge traz para nós. Então, qual seria a ciência do viver? Cuidando do nosso corpo, em primeiro lugar, observando os excessos, seja na alimentação, seja nas bebidas, seja no cuidado com o nosso corpo quanto aos exercícios físicos, as horas de sono que cada um de nós necessitamos. São todos aspectos que nós temos que observar para o cuidado com o nosso corpo. Observar ali as recomendações médicas. Nós precisamos cuidar do nosse corpo. Se somos espíritos imortais, passando pela prova da experiência no corpo físico, nós precisamos, ao máximo, cuidar desse corpo físico, para que essa experiência seja ao máximo duradoura, para que possamos aproveitar ao máximo dessa oportunidade, dessa experiência.
Por isso a importância de cuidar do corpo. Porque tudo o que fazemos para o nosso corpo é refletido no nosso espírito. É refletido no nosso perispírito. Fica ali as marcas no nosso perispírito. Então, André Luiz nos mostra esse primeiro aspecto do cuidar do corpo, que fica refletido todo no perispírito, assim como aconteceu com ele. E que no seu processo, que ele vai relatando no livro Nosso Lar, naquele processo de aprendizado, de estudo, naquele processo em que ele começa a deixar aquele homem, aquele espírito orgulhoso, aquele lado orgulhoso que ele mantinha quando estava encarnado, e ele é convidado a uma nova experiência de vida, ele traz para nós um outro exemplo da importância do cuidado que devemos ter com o nosso corpo e com o nosso espírito. Só que dessa vez, não apenas nos cuidados materiais, mas sim nos cuidados das nossas atitudes quando encarnados. E naquela passagem no livro Nosso Lar, em que eles encontram uma mulher que estava fora dos limites da cidade e que ela clamava adentrar na cidade, pois já estava com diversos sofrimentos. Porém, ali, a sua transformação íntima ainda não era verdadeira. Mas um detalhe específico chama a atenção de André Luiz. Ele observa que no seu corpo fluídico, no seu perispírito, aquela mulher tinha vários pontos negros, tinha várias manchas. E então, o seu orientador diz a ele que aqueles pontos, aquela mulher, enquanto encarnada, ela contribuiu para diversos abortos. Então ela foi uma pessoa, aquela que induzia as mulheres a terem um aborto. Ela facilitava o aborto. E ali aqueles pontos negros que estavam marcados no perispírito dela, era cada aborto que ela cometia. Então, o André Luiz também nos mostra um outro exemplo de que da importância do cuidado que devemos ter, não apenas ali no nosso corpo físico, mas um cuidado com a nossa conduta quando encarnados. Um cuidado com a nossa oportunidade de experiência. Por isso, a importância de enxergarmos Jesus como nosso modelo, como o nosso modelo de guia e perfeição. Observarmos a nossa conduta de vida. Estamos vivendo bem? Na minha profissão, eu estou sendo um bom profissional? Eu estou agindo de uma forma ética e moral dentro da minha profissão? Independente de qual seja. Se você é um advogado, se você é um médico, ou se você é simplesmente aquela pessoa que assume as funções do lar. Aquela pessoa que se dedica à vida ao cuidar do lar, ao cuidar dos filhos. Será que estamos vivendo de uma forma ética? Será que estamos vivendo dessa forma moral, nesse conjunto do bem viver? As nossas atitudes, o cuidado que temos quando encarnados, né? Este cuidado, observando o cuidado do corpo, mas também cuidar do espírito quando encarnado. Evitar essas manchas, evitar estes pontos que vamos levar quando desencarnamos. O espírito precisa do corpo e o corpo está ligado no espírito. Mas temos o nosso perispírito, que fica entre o corpo físico e o espírito, a qual, como Allan Kardec nos traz as orientações, e que o próprio André Luiz vem trazer para nós nas suas obras seguintes, dessa série sequencial do Nosso Lar, na composição do corpo físico, nessa nossa composição, que através do espírito, o campo mental, o campo vibratório, depois vem o perispírito, o dupletério e depois o corpo físico. Todos esses corpos é que nos compõem, seja quando estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, nós perdemos os dois últimos corpos, que é o corpo físico e o dupletério. Então nós permanecemos com o perispírito, ou seja, espírito, campo mental, campo vibratório e o nosso perispírito. E é justamente no perispírito que esses pontos ficam marcados em nós,
seja nas nossas atitudes e seja nos nossos excessos, no que nós causamos de danos para o nosso corpo físico. Por isso existe essa interação. Por isso tem este cuidado. Por isso, meus irmãos, tenhamos o cuidado na nossa conduta de vida. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, mas também esclarecedora. Ela vem nos convidar ao discernimento. Ela vem nos convidar à mudança. Ela vem nos convidar ao autoconhecimento. Assim como Santo Agostinho responde para Allan Kardec na questão 919A e 919B. Essa importância do nosso autoconhecimento. E no final da resposta, 919B, Santo Agostinho responde para Allan Kardec de que este caminho de ensinar o autoconhecimento, este caminho para que nós possamos refletir sobre a nossa existência, o autoconhecimento, foi com este objetivo que os espíritos superiores ditaram a doutrina espírita, para que possamos levar o nosso autoconhecimento. E aí nós temos as obras de André Luiz, que amplia todo este conhecimento, que vai além da nossa conduta, que se reconhecemos que somos espíritos com experiências na carne, para que possamos alcançar a evolução, temos que observar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e assim buscarmos os cuidados necessários para o corpo físico e também para o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Sede Perfeitos, o Espírito Verdade vem nos dar uma orientação, vem nos chamar a atenção de que como a nos aconselhar uma forma, um roteiro para este cuidado. E não é apenas um conselho, é um mandamento. É uma regra importantíssima para seguirmos, aonde nós vamos encontrar a orientação do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. O que quer dizer para nós? Espíritas, amai-vos, adquirir virtudes. Espíritas, instruí-vos, lede, aprendizado. Esse aprendizado superior, este ensino superior que os Espíritos vêm trazer para nós. A importância do amai-vos nada mais é do que a prática da caridade, a vivência da caridade. E o cuidado do corpo e do espírito, essa observação do cuidado, nada mais é do que uma caridade para conosco mesmo. Porque se temos este mandamento de amai-vos, nós reconhecemos, nós lembramos daquela fala de Jesus, que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Olha as orientações do Espírito Verdade, as orientações de Jesus no esclarecimento, enxugando todos os mandamentos apenas em um: amai-vos. Caridade. Se a caridade é o amor em ação, e a sua aplicação acontece de diversas formas, por diversos prismas, através da paciência, da humildade, da compreensão, da resignação, do auxílio, da compaixão, da misericórdia. É o mesmo olhar que devemos ter para conosco e também para com o nosso próximo, porque estamos todos unidos. Prova disso é que estamos todos reencarnados, vivendo em comunidades. Quando desencarnados, essa comunidade, essa vivência também nos faz. Então, eis o nosso mandamento, eis a nossa regra: amai-vos. Mas junto com amai-vos, instruí-vos, aprender, alcançar este nosso aprendizado. Neste nosso caminho, em busca dessa perfeição, de alcançar essa perfeição moral, amar e estudar, vivenciar e aprender, caminham lado a lado, seja encarnado e seja desencarnado. Observando esses ensinamentos, cuidando do corpo, que a saúde do corpo reflete no espírito, e a saúde do espírito reflete no corpo. Como já diria o filósofo
Mente sã, corpo são. Essa interação dos dois, essa interação que devemos ter. Buscar o nosso cuidado do espírito, buscar a vivência do amor, buscar a instrução, buscar o aprendizado. E assim, quando encarnados, permanecendo. A vivência, as experiências as experiências quando encarnados, as experiências corpóreas. A oportunidade de aprendizado, de instrução, deste aprendizado superior que os bons espíritos vêm trazer para nós como guia, como roteiro, para que assim possamos ver Jesus, reconhecer Jesus e assim, de uma forma gradativa, alcançarmos essa perfeição. Só que este processo, bem sabemos, que é difícil. Neste mesmo capítulo 17, da lição O Dever, o Espírito Lázaro fala para nós a importância do nosso esforço para o cumprimento do nosso dever. E que para isso precisamos renunciar às nossas paixões. E ele diz, sabemos que é difícil, reconhecemos que é difícil, mas esforçai-vos. Buscai, esforçar para vencermos as nossas paixões, o orgulho, o egoísmo, pois este é o caminho a alcançar. Porque neste mesmo capítulo 17, em que, como dissemos no início, que nos é dado o roteiro para alcançar a perfeição, Allan Kardec também faz um comentário no item 4, intitulado Os Bons Espíritas, aonde que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Olha só, o esforço, reconhece-se aquele verdadeiro espírita, aquele que se esforça pela transformação moral. A moral não é aquela regra do bem viver, do discernimento entre o bem e o mal? Então, este esforço para nós, em vivenciarmos essa regra do bem viver no bem, é um reconhecimento. E este esforço para nós, aliado nessa conduta de amai-vos, de instruí-vos, cuidai-vos, amai-vos, quer dizer cuidai-vos uns dos outros, cuidai do corpo, cuidar do espírito, através deste esforço, nessa transformação moral, nessa força que vamos colocar a nós mesmos, a observar as leis de Deus e assim vivenciá-las, tal qual Jesus, tal qual este guia e modelo. E assim, para encerrando a nossa reflexão, de que se Allan Kardec nessa fala traz para nós que é um esforço que devemos empregar, até que ponto que é esse esforço, dessa transformação? Será que é muito pesado? Será que é difícil? Será que é muito complicado? Será que requer muita coisa? Livro dos Espíritos, na questão 909, nós vamos encontrar justamente essa fala. Na questão 909, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos então respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? O que nos falta, meus irmãos, para seguirmos Jesus? A vontade, a iniciativa. É praticar o bem, praticar a caridade. O amai-vos como uma conduta de vida, como uma vivência. E se pararmos para observar este ensinamento de Jesus, o amai-vos, essa linha de conduta da moral, dessa regra do bem viver, ou seja, do viver o bem, e se observarmos com esforço que vamos empregar, como eles dizem aqui, talvez muito pouco, para fazer o bem, o retorno que sentiremos dessa prática do bem nos preenche a alma. Por isso que
é um esforço inicialmente pequeno, mas é necessário esforço. É necessário a vontade. É necessário haver este equilíbrio, essa ciência do bem viver, do cuidado com o nosso corpo, do cuidado com o nosso espírito. Desde as orientações, desde a nossa conduta, das disciplinas, da alimentação e todas as demais disciplinas de cuidado com o corpo, da saúde, dos exercícios, do trabalho, que reflete no corpo e assim também refletirá no espírito. Mas que tudo isso este cuidado começa com o nosso esforço, com a nossa vontade. E como dizem os espíritos, se soubessem quanto é pouco, o quão pouco de esforço, se nós empregássemos, nós teríamos um resultado maior, teríamos um resultado mais satisfatório, teríamos aquele resultado de sentir no íntimo da nossa alma o caminho a qual seguiremos Jesus. Tudo merece citação. Todas as obras de Jesus, todos os seus ensinamentos, a bênção da doutrina espírita. Bendito seja nosso querido irmão Allan Kardec por trazer-nos para nós, por adentrar neste compromisso com Jesus, em ser através da codificação, em ser o codificador, de assumir o compromisso de trazer o intercâmbio das orientações dos Espíritos, destes esclarecimentos da doutrina espírita. Bendito seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Bendito seja nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que no seu esforço de trabalho, através das suas mãos abençoadas, os Espíritos puderam se comunicar. Os Espíritos nos trouxeram os roteiros a qual devemos seguir. Bendito seja André Luiz, Emmanuel e tantos outros neste roteiro. Bendito seja, meus irmãos, a oportunidade que cada um de nós estamos tendo, seja no momento desencarnado como espírito, e seja neste momento em que aqui estamos habitando este corpo, que um dia deixaremos e que um dia retornaremos, mas que façamos este esforço de cuidado, do amar, do instruir, de buscar o melhor para nós e principalmente de buscar o melhor para a nossa convivência em fraternidade, em irmandade que todos nós somos. Esforcemos, reconheçamos em Jesus e busquemos em seus ensinamentos o nosso roteiro, a nossa bússola e assim buscando também a esperança e um bom ânimo. O caminho é este. Que este irmão maior, essa luz divina que nos ilumina, nos fortaleça cada dia na nossa caminhada. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos ampare. Que Deus nos abençoe sempre. A todos, meus irmãos. Muita paz, muita gratidão pela oportunidade e pela paciência de todos. Muita paz, muita luz. Muito obrigado.